Olá pessoal, mais uma videoaula aqui de disciplinas básicas para concurso público, seja municipal, estadual, federal, seja lá qual for o órgão que você está se preparando. Nós vamos trabalhar hoje com língua portuguesa no que diz respeito à compreensão e interpretação de texto. E para quem se engana que interpretação e compreensão de texto só é para língua portuguesa, precisa despertar, porque você precisa compreender e interpretar os enunciados de diversas disciplinas, principalmente matemática, né? Resolver os problemas matemáticos e também as questões de língua portuguesa. Sem a compreensão e a interpretação do texto, você não faz nada. Então, quando eu falo em compreender, eu me prendo ao que está no texto, ao que o texto me apresenta, de acordo com os seus conectivos, de acordo com aquilo que está coeso, coerente dentro do texto. Então, a compreensão e a interpretação de texto são duas ações que estão relacionadas. E quando a gente diz que estão relacionadas, isso é em decorrência de quê? De que a compreensão ela é o que está inserido no texto de forma coesa, coerente, e a interpretação é o que eu posso concluir, o que eu posso interpretar com base naquilo que eu analisei no texto. Então, quando você compreende corretamente um texto e o seu propósito comunicativo, nós chegamos a determinadas conclusões. Essas conclusões, pessoal, são o que nós conhecemos como interpretação textual. Então, quando você conclui por meio de um texto, por meio de um enunciado, aquela informação, aquilo que você consegue inferir desse texto é a interpretação. Beleza? Então, nós precisamos compreender que hoje em dia é essencial saber interpretar corretamente os textos, como eu falei inicialmente, entender melhor sobre suas tipologias e as funções da linguagem relacionadas a ele. Principalmente quando nós falamos de funções da linguagem, também falamos de figuras de linguagem. Se o texto ele realmente apresenta o sentido real, o sentido denotativo ou o sentido conotativo. Sem mais delongas, nós precisamos resumir que a compreensão do texto é a decodificação da mensagem, ou seja, a análise do que está explícito no texto, aquilo que está escrito no texto e que eu consigo analisar, então se trata de compreensão. E aquilo que eu consigo interpretar, inferir, concluir, depreender do texto, eu estou falando de interpretação. Então, a interpretação é o que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias. E por isso, a interpretação ela vai além do texto. Então, lembra disso. Interpretação vai além do texto. Compreensão textual, você vai analisar o que está no texto. Beleza? E em algumas questões, pessoal, costumam cair assim. Quando é uma questão de interpretação textual, ele diz assim: podemos, podemos depreende-se do texto, infere-se do texto, é possível concluir com base no texto. Então, essa conclusão, isso que você consegue inferir, depreender, se trata de interpretação. Agora, quando está assim, de acordo com o texto, aí pronto, aí o examinador quer que você resolva a questão por meio da compreensão de texto. Tranquilo, pessoal? Então vamos seguindo adiante. E o que é a interpretação de textos? A interpretação de textos envolve a capacidade do indivíduo de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo, seja visual, auditivo, escrito ou oral. E aqui nós podemos ter, para o concurso público, para o Enem, seja lá qual for a prova que você está se preparando, a análise visual e o que está escrito. O visual por meio de imagens e o que está escrito são os textos, certo? Então, a interpretação é algo subjetivo e que pode variar de leitor para leitor, enquanto que a compreensão é algo objetivo. Mas espera aí é que nós precisamos ter muito cuidado, porque se a interpretação do texto é algo subjetivo e a compreensão é algo objetivo, a interpretação do texto depende de leitor para leitor, como eu falei anteriormente. Pois bem, se depende de leitor para leitor, nós precisamos compreender o que o enunciado da questão está nos exigindo em relação à interpretação do texto. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ir extrapolar
no que diz respeito à interpretação, e isso é um erro gravíssimo que elimina muitos candidatos, certo? Então, isso porque cada um possui um repertório interpretativo que foi sendo adquirido ao longo da vida. Beleza. Aí vocês vão me perguntar assim, tio Elcio, mas como é que eu faço para poder interpretar bem? Pessoal, a dica é o seguinte: leia muitos textos, façam muitas questões, resolvam muitos exercícios. Por quê? Porque a interpretação do texto não é algo de imediato. Não é como uma injeção que você tomou ali e acabou. Não, a interpretação de texto é algo paulatino, é algo diário. Você tem que ir ali praticando, exercitando, lendo o texto, resolvendo questões, exercícios, fazendo simulados de interpretação de texto, para que você vá se afunilando e assim gerando essa capacidade interpretativa. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui são algumas dicas para você não se perder no momento em que for realizar os exercícios. Vale lembrar, isso é uma dica minha, né? Que o repertório interpretativo do leitor advém em grande parte da leitura. Foi o que eu falei anteriormente, né? Portanto, ler é um ato essencial, pessoal, e que auxilia na melhor interpretação dos textos e conexão das ideias. Quando eu analiso essa conexão das ideias, eu tenho que uma conclusão. E quando eu tenho uma conclusão da conexão das ideias, por meio da conexão das ideias do autor, então eu estou interpretando. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Então, nós vamos entender que a compreensão do texto é entender a mensagem que ele está transmitindo de maneira objetiva. Foi o que eu disse anteriormente. Assim, a compreensão textual envolve a decodificação da mensagem que é realizada pelo leitor. Lembre-se, tipologia textual contribui muito quando se trata de questões de compreensão e interpretação do texto. Quando ouvimos, por exemplo, um noticiário, nós compreendemos a mensagem passada e qual a finalidade dessa mensagem. E é nesse exemplo que foi dado aqui por mim, que é informar o ouvinte de algum acontecimento, por exemplo. Então, para compreender os textos escritos, não é diferente, porém requer o reconhecimento da língua, do vocabulário e das funções relacionadas com linguagem e a comunicação. Então é necessário que você pratique muita leitura, tenha um bom vocabulário, conheça a nossa língua portuguesa e conheça os tipos diferentes de linguagem e de comunicação. Pessoal, entendam. Digamos, eu vou narrar uma breve história aqui para vocês. Digamos, cheguei em casa cansado e me deitei no sofá. Fiquei muito entristecido pois a minha casa estava uma bagunça. Beleza. O que eu posso compreender dessas minhas informações que eu apresentei de uma maneira bem formal? É que eu cheguei em casa, que eu trabalho, que eu estou exausto. Então, quando eu falo essas informações, eu consigo compreender o que foi apresentado pelo autor desse pequeno trecho que eu apresentei para vocês de um relato da minha vida. Então, a compreensão é isso, é analisar o que está apresentado de forma objetiva. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Logo por meio da interpretação das palavras e das frases, podemos compreender melhor que está sendo a mensagem que está sendo transmitida. Então, quando nós interpretamos as frases, as palavras, nós vamos conseguir compreender. Por isso, ter um dicionário por perto é sempre uma boa dica, né? Se caso houver algum termo desconhecido, o que eu faço? Eu estou lendo um texto, eu tenho uma dúvida de alguma palavra, eu corro lá, eu vou no Google. Hoje a gente já utiliza mais a tecnologia. Não é errado você fazer isso, é até louvável, porque isso mostra que você tem um interesse de aprender. Tranquilo, pessoal? Aí nós temos um exemplo aqui de compreensão e interpretação de textos. Para compreender melhor esses conceitos, confira abaixo dois exemplos de compreensão e interpretação de textos que caíram no Enem. Aí tá aqui a rede social. Aí tem um cara dizendo aqui, rede social aqui em casa é outra coisa. Então aqui nós temos dois tipos de texto, né? O texto visual e um texto mesmo que está aqui escrito, né? Nessa charge, nesse quadrinho. E vamos passar aqui, ó. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, no contexto da ilustração
a frase proferida recorre a no contexto, ó, no contexto, ou seja, contexto, compreensão. Da ilustração, a frase proferida recorre a polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. B. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Então, pessoal, nós temos aqui essa questão. Eu vou dar aí para vocês, se quiser pausar o vídeo, quiser tentar responder. Eu vou passar aqui para o gabarito. A resposta correta dessa questão, pessoal, é a letra A. Por quê? Porque vamos retornar aqui à imagem. A imagem ela me apresenta dois sentidos do termo rede social. Tem a rede social aqui na parede, né? Que é a rede de telecomunicação, as redes sociais, e a rede social aqui em casa, que o rapaz aqui, que está parecendo ser um indígena, diz rede social aqui é outra coisa. Então, rede social aqui tem dois significados. Tem um significado de uma rede, né? Polissemia, uma rede que está pendurada com um grande índice de crianças, muitas crianças. Aqui tem 8 crianças e a esposa. E tem a rede social da parede que representa ali os meios de comunicação, as redes sociais no geral. Então, pessoal, quando nós compreendemos o que está apresentado aqui nessa charge, nós temos aqui a capacidade, por meio da coerência das imagens e do que está no texto, tanto visualmente quanto escrito, que a questão se trata de polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. É um bom exemplo, pessoal, de compreensão e interpretação de texto visual. Nós compreendemos por meio das informações, tanto que está lá na parede quanto que o rapaz fala na charge, quanto interpretamos, podemos concluir que a rede social ela apresenta vários tipos de ideias, vários sentidos. Então, o gerado pela charge advém da polissemia da palavra rede, ou seja, dos diferentes significados que ela carrega. Aí, na cultura indígena, a rede é um objeto utilizado para dormir, já a rede social é um termo que surgiu por meio do avanço da internet. Representa espaços virtuais de interação entre grupos de pessoas ou de empresas. Uma interpretação que podemos obter com a observação da charge sobre a desigualdade social que atinge muitas pessoas as quais não possuem condições financeiras de ter acesso à internet. Beleza, pessoal? Uma questão aí que envolve compreensão textual e também que envolve interpretação textual. Tranquilo, questão do Enem. Aí o que é recorrência e inferência? Existem dois tipos de questão de interpretação, que no caso é recorrência, que é a compreensão de textos, e inferência, que é a interpretação de textos. Quando eu falo em recorrência, é porque eu vou recorrer ao que está explícito de forma objetiva no texto, para que assim eu consiga resolver a minha questão. E quando eu falo em inferência, quer dizer que eu vou criar uma capacidade, eu vou apresentar uma capacidade de inferir, de interpretar por meio do que eu compreendi, conclusões que vão me permitir responder às minhas questões. Na recorrência, você recorre ao texto e encontra a resposta que não virá exatamente com as mesmas palavras, mas sob forma de parafrase. Então, vocês têm que analisar que a paráfrase é a apresentação de ideias, de conceitos, com a mesma informação, mas de forma diferente. Por exemplo, assim, eu digo assim: eu estou demasiadamente apaixonado por ela. Beleza. Aí eu posso apresentar assim. A primeira frase, eu estou demasiadamente apaixonado por ela. A segunda forma, eu estou incrivelmente amando ela. Incrivelmente, demasiadamente.
Tem algum sentido? De certa forma, sim. Mas amando e apaixonado tem sentido? Tem sentido. Casa. Então eu utilizei a paráfrase para apresentar a mesma informação com outras palavras. Então, na recorrência, na compreensão de texto, pode acontecer que o seu enunciado faz uma pergunta, te apresenta as alternativas e lá no texto tu vai encontrar no texto de forma objetiva a resposta, só que em outras palavras, mas se trata do mesmo conteúdo das alternativas. Então, a recorrência, que no caso é a compreensão de texto, ela faz isso. Utiliza parafrasia, né? Utiliza outros termos, mas te passa a mesma informação. Então, a recorrência é igual à compreensão textual. Essas questões vão começar sempre com segundo o texto, de acordo com o texto, conforme o texto diz ou o autor diz. Então, pessoal, se tiver segundo o texto, de acordo com o texto, conforme o texto diz ou o autor diz, pessoal, é compreensão de texto. É recorrência, você vai ter que recorrer no texto para tentar responder a sua alternativa correta. E lembre-se, pode também estar parafraseada a sua resposta. Então você vai buscar palavras sinônimas no texto que vão se adequar à sua alternativa correta. Então leia a pergunta e vai ver se aquela informação está no texto. Depois procure a alternativa que reescreve essa informação que está no texto. Aliás, essa reescritura é chamada de paráfrase. Beleza, pessoal? Tranquilo. Joinha, vamos lá. Essas questões são aquelas em que você é levado a inferir, deduzir, concluir algo sobre o que leu, com base em pressupostos textuais. Essas são as perguntas de interpretação textual. Aqui eu já estou falando da inferência, da interpretação. No slide anterior eu falei da compreensão. Agora aqui nós estamos falando da interpretação, ou seja, a resposta não vai estar propriamente no texto, mas ela deve ser deduzida a partir dele, a partir dos pressupostos textuais, que são as chamadas pistas textuais. Então você tem que fazer a leitura do seu texto ali, ó, grifando as pistas textuais, que há uma ligação, gerando a coesão do texto, e no final de cada parágrafo, aquele texto vai ter uma coerência. Cada parágrafo emite uma mensagem. Então você precisa encontrar aquela mensagem marcando. Leia uma vez, leia duas vezes. Mais uma dica do tio Elcio: a primeira leitura é sempre marcando. Fez as marcações na primeira leitura, na segunda volte lendo só o que você marcou. E na terceira só confirme e marque a alternativa correta. Que em nome de Jesus você vai conseguir ser aprovado ou aprovado. Então, para deixar claras as explicações, eu vou trazer aqui uma frase preconceituosa e machista, mas que infelizmente foi cobrada em concurso público mais de uma vez. Aí diz assim: marido de mulher feia detesta feriado. A banca pedia para marcar uma possível inferência e a resposta certa era: mulheres feias também se casam. Deixando de lado a parte ética e falando só do português, pessoal, foi possível fazer essa dedução graças ao de, marido de mulher feia, que indica posse, ou seja, isso quer dizer que mulheres feias também casam. Isso não estava escrito, mas era possível deduzir. E aí está um exemplo bem simples de interpretação textual. Então, pessoal, o erro da recorrência e da inferência são as extrapolações. Eu já falei isso aqui anteriormente. Cuidado com as extrapolações. O que é extrapolar? É ir além do texto. Interpretar é ir além do texto, mas extrapolar é ir além do texto. Então, normalmente, com base em experiências e opiniões próprias, você não tem que responder. Porque, infelizmente, o candidato está ali, está preparado, com experiência na interpretação, na compreensão, aí ele acaba extrapolando. Aí é onde o cara vacila. Tem que tomar muito cuidado para você não colocar o seu ponto de vista na interpretação, para você não colocar suas experiências, para você não colocar suas opiniões próprias. Faça uma análise com deduções, com interpretação, de acordo com o que você consegue por meio do texto, não de acordo com as suas experiências próprias. É uma dica que é muito válida e eu, como professor de concurso e como concurseiro que sou, eu já caí muito nisso e graças a Deus hoje eu não caio mais. Então, ainda utilizando a frase anterior, uma das alternativas incorretas era essa: marido de mulher feia tem amante. Isso é uma extrapolação. Não há nada no texto que te permita pensar nisso.
Então aí nós já temos o que? Um exemplo de extrapolação. A extrapolação pode vir de preconceito ou de uma ideia já formada na cabeça do candidato. Então, cuidado para não opinar. Então vamos praticar, né, pessoal? Vamos deixar de lenga-lenga, só explicando. Já sabemos o que é a interpretação, é o que nos permite inferir, é o que nos permite concluir. Já sabemos o que é a compreensão, é a recorrência ao texto, é o que está no texto, é de acordo com o que o autor declara no texto. Então vamos agora responder, vamos praticar. Então, a empresa declarou: estamos abertos de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas. Com base na afirmação da empresa, podemos inferir que a empresa funciona todos os dias. B. Se você pretende visitar a loja, não fará isso aos finais de semana e nem depois das 18 horas. C. O dono está falindo. D. Se você pretende visitar a loja, é necessário ter um crachá. Beleza. E aí, pessoal, qual é a resposta que vocês acham que é a correta? Vou dar aí para vocês 5 segundos para vocês responderem, tá bom? Passados os 5 segundos, que foi bem rápido, né? Vamos lá. A empresa declarou: estamos abertos de segunda a sexta-feira, de 12 horas às 18 horas. O que é que eu tenho aqui no texto? Que isso aqui é uma empresa que diz que está aberta de segunda a sexta em um horário específico, né? De 12 às 18 horas. Isso quer dizer o quê? Se estão abertos de segunda a sexta, eles não abrem durante a semana pela manhã, não é isso? Pelo menos até antes de meio-dia. Não abre no final de semana, certo? Então vamos agora ver as alternativas. Podemos inferir que, ou seja, nós podemos concluir. Inferir é concluir, é interpretar. A empresa funciona todos os dias? Não, errado. A gente já tem aqui, por meio da análise do texto, que a empresa só funciona de segunda a sexta-feira, né? B. Se você pretende visitar a loja, não fará isso aos finais de semana e nem depois das 18 horas. Olha, essa aqui tem um. C. O dono está falindo? Nada a ver. O texto não declara nada sobre isso. E D. Se você pretende visitar a loja, é necessário ter um crachá. Pessoal, nós já temos a resposta correta. É a B, de Brasil, né? Então vamos lá. A empresa declarou: estamos abertos de segunda a sexta, de 12 às 18 horas. Gabarito letra B. Se você pretende visitar a loja, não fará isso aos finais de semana e nem depois das 18 horas. Pessoal, isso aqui é um trecho de um texto. Então, vocês vão, na hora da prova de vocês, procurar no texto a frase, a oração que declara isso, vai marcar e vai analisar o enunciado, igual eu fiz com vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Concurso da Prefeitura de Balneário Camboriú para técnico área de segurança do trabalho. Enrolei aqui a língua. Vamos lá. Leia o texto abaixo fragmentado de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Procura da poesia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não em desespero. A calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Bonita poesia, né, pessoal? Vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta o tema do texto. A. O convívio com poemas. B. O poder de silêncio de um poema. C. A calma e a paciência necessárias do poema. D. Uma proposta para escrever poesia. E um poema em desespero. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma leitura dinâmica. Penetra surdamente no reino das palavras. Aqui na primeira oração eu já tenho uma dica. Penetra surdamente no reino das palavras. Vamos embora aqui. O convívio com poemas, não. O poder de silêncio, não. Uma proposta para escrever poesia. Tá aqui. Já achei. De cara, vocês viram? Vamos lá, vamos ver se é essa aqui mesmo. Olha, ó. D de dedicação. Só é aprovado quem é dedicado. Beleza, pessoal? Então tá aí, fácil demais.
Não tem bicho de sete cabeças, não precisa ir para outra coisa, é só focar no que o tio Elcio passou para vocês aqui. Vamos lá agora para a conotação e denotação. Eu não quero prolongar muito essa aula, mas eu só vou trazer um breve resumo e na próxima aula vou gravar outra aula para não ficar muito prolongada essa. Só quero dizer que quando nós analisamos a conotação, é o sentido figurado do texto, é um texto no sentido figurado, uma expressão, uma oração, e a denotação é um sentido real. Para quem interpreta, pessoal, é importantíssimo compreender isso. Da conotação saem as figuras de linguagens. Por exemplo, eu vou dizer assim: eu estou morto de apaixonado por ela. É claro que eu estou utilizando uma figura de linguagem, porque eu não estou morrendo, eu não estou morto, eu estou vivo. Mas quando eu digo eu estou morto de apaixonado por ela, eu estou querendo dizer que eu estou muito apaixonado por ela. Agora, a denotação é o sentido real. Eu posso chegar e dizer assim: eu estou demasiadamente apaixonado por ela. Então, quando eu digo eu estou demasiadamente apaixonado por ela, é o sentido real. Eu estou apaixonado por ela. Beleza? Pessoal, estou encerrando essa aula por aqui. Beleza? Nós teremos a continuação que eu vou mergulhar aí na conotação e denotação. Depois nós vamos falar de figura de linguagem. Dá o like, deixa o seu comentário. Críticas construtivas estamos aqui para receber. Queremos sempre dar o melhor para vocês. Se vocês tiverem interesse em algum outro tipo de disciplina, só comenta aí que a gente vai estar gravando, entregando sempre o melhor para vocês. Deus abençoe vocês e que um dia vocês possam voltar aqui nos meus vídeos e dizer: professor, eu consegui passar. Um tchau, tchau a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.